A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em 1 João, capítulo 5, verso 1, que diz assim: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E pelo Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo. Estes são 3 em um. Amém? Esta palavra aqui de João, em 1 João, diz: por que vencemos? Porque fomos justificados. Jesus aqui, no princípio, ele era o verbo, era apenas a palavra. E aqui precisava se materializar para que toda a humanidade viesse vencer, porque na época não vencia. Pode observar que quando os pecados da humanidade iria ao templo, o homem, a mulher, o sacerdote, fazia o sacrifício para aquelas pessoas e o pecado era coberto, não era perdoado. Era um tipo de justificação. Aquele sacrifício tentava justificar, porém, não perdoava pecado. Aquele pecado era coberto. Porém, Deus predestinou Jesus Cristo para vir aqui na terra e fazer este sacrifício. Sacrifício esse que seria suficiente, apenas um sacrifício. Não agora somente água, mas sangue. Água e sangue. Agora, para justificar totalmente o pecado do homem, agora Jesus vem e faz esta obra, concluindo este sacrifício. Agora todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, tudo que aquele que ama e todo aquele que ama, que o gerou também ama aquele que é nascido. Todos que nascem de Deus, como Jesus nasceu de Deus, vence o mundo. Vence o mundo pela fé. Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, Jesus Cristo. Agora guardamos também os seus mandamentos. Não basta crer, tem que guardar. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Seus mandamentos não são pesados. O homem que põe na humanidade, ou aqueles que estão próximos a ele, um jugo desigual, porque se ele estivesse naquela situação, ele não carregaria aquele peso, aquele fardo. Então ele põe fardo em outras pessoas. E João está dizendo aqui, os mandamentos de Deus, não são pesados. Aquele que guarda os seus mandamentos
não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Esta é a fé, a certeza que Jesus espelhou. Aqui está Jesus dizendo: eu fiz o meu papel, olhe para mim, tente copiar o que eu fiz, porque eu venci, vocês também podem vencer. Não é pesado, é árduo, não é pesado. Porque temos que vencer a nós mesmos. O que nos martiriza aqui na Terra é vencer a nós mesmos. Nós somos terreno e nós não podemos deixar isso que vire diabólico. Por quê? Nós somos carne. Nós somos tendenciosos a pecar. Então a nossa luta primeiramente é com a gente, com nós, com o nosso corpo. Vencer a nós mesmos. Vença a si mesmo, a ti mesmo. Engane-se a si mesmo. Policie-se a si mesmo. Para vencer quem? O mundo. E como vence o mundo? Vence o mundo pela fé. Aquele que se policia, aquele que tem os mandamentos em Cristo, aqueles que creem em Deus e sobre a sua palavra, e os seus mandamentos estão nele. O próprio Jesus disse: se as minhas palavras, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo e vos será feito. São palavras de Jesus. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo e vos será feito. Isso é vencer o mundo, é crer, carregando a cruz, os mandamentos e vencendo a si mesmo. Todos vencem o mundo crendo que Jesus já venceu, já fez, está tudo pronto, está tudo pago. Cabe a mim, cabe a nós fazer a nossa parte. Aquele que vence é crendo, fazendo o seu papel. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é o que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas também por sangue. Agora o Espírito testifica sobre nós, que é a verdade. Então são os três que testificam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é que vence o mundo. Quem tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, crendo. Aqueles que crê salva-se a si, e ele se salvando, ele dá testemunho. Dando testemunho, ele está dando fruto. E aqueles que o ouvem ou assistem, ou vê aquele testemunho, também o testemunho salva, porque ele está dando exemplo. Ele está sendo testemunha de Jesus. Então, são várias mãos, vias, só de estar crendo, só de estar fazendo o seu papel, só de estar na presença de Deus. Ele ali salva ele, a família dele, os seus familiares, os seus vizinhos, e todos que estão vendo ele, está crendo que algo está acontecendo. Coisas novas vão acontecer, porque não tem como aquele que crê em Deus ficar andando para trás. Está andando para frente. Aquele que está em Cristo é nova criatura e coisas novas o Senhor faz. Então que nós devemos crer para vencer o mundo e vencer também a nós mesmos. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia, pela tua palavra, pelo teu livramento. Continua, Senhor, nos fazendo vencer, nos capacita, nos dirige, nos guia para que o teu nome venha a ser glorificado. Continua, Senhor, nos fortalecendo para ser testemunha do Senhor
para ser discípulo do Senhor, para fazer a tua vontade, para ser aprovado pelo Senhor, para dar testemunho que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor continuará fazendo nas vidas e dando, Senhor, testemunho do Senhor, que o Senhor é bom e a sua palavra é fiel e verdadeira para cumprir o seu propósito. Senhor, dá força aos teus filhos, à tua igreja, a cada um que tem este propósito de te adorar, de te bendizer, de te servir, de dar exemplo, de dar fruto de justiça, para vencer a si mesmo e para vencer o mundo. Continua, Senhor, conosco, fica conosco, nos dá a vitória, o livramento. No dia de hoje, desde já eu te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.